as manifestações são legítimas. Acho que tem que começar por aí. Dito isto, a legitimidade das manifestações, eu acho que a gente tem que começar a entender por que elas começaram. Afinal de contas, os problemas levantados nos cartazes, eles não são novos. Os problemas da educação, da saúde, do transporte, da corrupção, não começou agora. Por que de repente surge então essa capacidade toda? Bom, eu não vou ter tempo aqui, nem capacidade, de explicar a evolução da sociedade brasileira até agora, para tentar encadear tudo que cabe numa análise dessa. Nem me atrevo a tentar fazer isso. Mas eu posso citar aqui que o movimento Passe Livre, que eu inclusive conheci alguns em 2005, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eles tentaram essa manifestação em cima do transporte em vários lugares. Em Porto Alegre, em Goiânia, em Florianópolis, foi um ato grande, 2007, se eu não me engano, não me lembro agora o ano. Só que não havia um ambiente propício para isso. Agora, entendo eu, somaram-se a esse chamado do Passe Livre em São Paulo uma série de insatisfações. Não sei qual a maior, não sei qual a menor, acho que muda muito, mas algumas são muito gerais, como, por exemplo, o desencanto com a representação política. As pessoas não se sentem representadas pelos políticos. Acho que esse é um elemento que está muito forte, porque não canalizam para nenhum lugar a insatisfação. Eu não vou lá reclamar, eu vou reclamar porque ninguém me representa, eu vou para a rua. Acho que esse elemento, para nós aqui, tem que ser o central. Examinar isso, pensar isso. Os políticos, os partidos, em alguma medida até os governos. Outro elemento que eu acho que está muito forte, muito presente nessas manifestações, são as carências do Estado. O pronto-socorro em Pelotas, eu não estou falando de governo, por favor, não estou dizendo que agora que está ruim. Há muitos anos que Pelotas tem problema, a região tem problema com pronto-socorro. A educação pública, os postos de saúde, e por aí vai. Ou seja, o Estado é bom para arrecadar, mas é ruim para devolver o imposto. Funciona para arrecadar. O imposto de renda, por exemplo, está cada vez mais aprimorado. Né? É difícil de escapar da malha fina. Mas para devolver o imposto, depois o cidadão lá, ele sente que alguma coisa está errada. Então, quando alguém em São Paulo, organizadamente, chama as pessoas para a rua, e em São Paulo o transporte, se comparado com o nosso é um paraíso e o deles é um inferno. Imagina o que é milhares de trabalhadores, às 4 horas da manhã levantar, pegar 3, 4 ônibus, todos lotados, para tentar chegar no serviço às 8, 8h30 da manhã. Imagina o que é isso. Quando o movimento chama para isso, explode. E se somam as outras carências que eu estou falando, que tem outras 30 mil aqui na lista. Se somaram. Algumas coisas eu acho que são problemáticas. O instrumento de chamamento central, fundamental, é o Facebook, é o Twitter, são redes sociais. E para quem minimamente conhece, e eu me incluo entre eles, eu minimamente conheço rede social. Até estudo, eu faço jornalismo e a parte que eu gosto é exatamente essa, as novas mídias. O sujeito que está na rede social, ele manifesta qualquer coisa. Ele é anônimo, ele é sozinho. E aí surge qualquer reivindicação, e qualquer forma de luta, e qualquer palavra. Como é que tu faz para organizar isso junto com reivindicações legítimas? Como é que tu fez uma passeata onde tem ali legitimamente o pedido do passe livre, por melhor saúde, melhor não sei o quê, abaixo a corrupção, mas aí aparecem outras coisas, todas, ao mesmo tempo e agora. A cura gay, daqui a pouco os médicos cubanos, daqui a pouco outro e outra e outra. Como é que tu faz para organizar isso de uma hora para outra e querer que isso canalize para um movimento que se dê respostas? Então esse movimento, pela quantidade de pessoas que mobilizou e pela quantidade de temas,
ele colocou os governos contra a parede. De uma hora para outra, surge na frente da prefeitura, na frente do governo do estado, na frente da presidente, todas as manifestações ao mesmo tempo com pressão, todas. Pararam São Paulo por 7 dias. Depredaram Palácio Itamaraty, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quase a Prefeitura de Porto Alegre, e por aí vai. De uma hora para outra, todo mundo se encontra no espaço público porque estava com um elemento, vereador Marcos Cunha, que chama-se informação. E a informação é uma coisa limitada, porque informação não significa conhecimento, e conhecimento também não significa sabedoria. As pessoas informadas, elas são informadas pela TV, informadas pelo jornal, informadas pelo vizinho, mas elas sabem. Eu volto a tentar explicar por que esse movimento explodiu. Vou colocar um elemento que para mim foi chave. Foi chave, vereador Bruno, que é uma pessoa ligada a esse tema. O movimento Passe Livre já vem trabalhando desde 2005. Em São Paulo, quando eles chamaram agora uma grande mobilização, ela foi muito grande, muito maior. E a Polícia Militar de São Paulo cometeu erros absurdos. Eles resolveram, algum comando, alguém, eu não estou dizendo que foi o governador de São Paulo, mas alguém disse, olha, isso tem que sair daí agora, e na marra. E aquilo, junto com a tal da informação, criou um caldo nacional. Por quê? Porque se fosse há 10 anos atrás, sabe o que acontecia? Diante de uma agressão da polícia, as pessoas iam no jornal reclamar, o jornal ia anotar o repórter, ia passar pelo conselho editorial, e no outro dia que as pessoas iam saber. Agora, e eu vou falar uma obviedade aqui, qualquer menino de 10 anos de idade tem esse instrumento aqui na mão, ele fotografa aquele ato ali, ele filma e ele larga para o mundo na hora. O movimento em São Paulo foi marcado para as 4 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, a polícia de São Paulo cometeu absurdos. Às 7 horas, todo o mundo já sabia daquilo lá. O mundo inteiro já sabia, graças à informação. E aí coisas assim que está no YouTube, por isso que eu posso falar, senão eu não falaria, eu posso mostrar. Soldados depredando o próprio carro da polícia para poder justificar sua ação. Isso criou um caldo, eu acho que é um elemento que explica também o início desse negócio. Mas volto ao início da minha fala, o movimento é legítimo, porque há sim uma crise de representação. Os partidos políticos no Brasil, somados, têm 10% de filiados. E me atrevo a dizer que a maioria não sabe nem para que serve aquilo. 33 partidos legalizados no Brasil. Existe, por acaso, 33 formas de pensar esse país? Claro que não. A corrupção nas campanhas eleitorais. Aqui uma coisa que eu queria dizer muito claro para as pessoas, não para nós aqui. Eu não aguento mais essa história, e nas manifestações eu vi muito isso. Essa localização de que corrupção é uma coisa imanente à política e só à política. A política é essa aqui. Por acaso foram os políticos que adulteraram o leite, agora lá não. Por acaso os políticos estavam na UTI de Curitiba lá, matando o paciente para ganhar mais dinheiro? Por acaso os políticos estavam na igreja ontem lá, que o dízimo foi a igreja Maranata, não sei de onde? A corrupção é um problema da sociedade que se expressa aqui, tem mais visibilidade aqui. E o nosso sistema eleitoral, e aí que eu acho que aquela bandeira que eu carrego há muito tempo, reforma política. Pelo amor de Deus, como é que um sistema vai se perpetuar quando empresas financiam os políticos? Amarram os políticos. Sabe quando que nós vamos ter transparência no transporte coletivo? Com os empresários de transportes pagando prefeitos, vereadores, deputados? Nunca. Nunca. Então a Dilma ontem foi a imprensa, reuniu 56 pessoas de todos os estados do país, entre prefeitos, governadores e até o movimento Passe Livre estava lá, e disse o seguinte: brasileiros, vocês querem, por um plebiscito, decidir se nós queremos outro sistema ou não? Ou vamos continuar assim? Vamos continuar nesse sistema que de cada 13 escândalos que tem no Brasil, 2 são ligados à campanha eleitoral. Todos os grandes.
E aí a sociedade olha, não, corrupção é uma coisa da política. Não, basta tu entrar lá, tu virar corrupto na hora. Não era antes. Significa que o dia que eu me elegi, até a véspera, eu não era corrupto. Eu entrei aqui e virei. E se eu renunciar amanhã, eu passo a não ser de novo. Isso é uma barbaridade que fazem com as pessoas. O sistema é um convite à corrupção, é aberto à corrupção. Tem que mudar o financiamento público. O meu medo é que vai vir a discussão do financiamento público e as pessoas vão achar que é ruim. Vão achar que como é que vão dar dinheiro para as campanhas? E não vão entender que hoje é bilhões que vai para os políticos vendidos, porque alguém compra o político. Como é que o político se vende para ele próprio? Vão e depois saem sem que ninguém veja. Isso é a corrupção que tem que ser combatida. Então eu acho que esse movimento, ele é político, ele é legítimo, ele parte da informação, mas as pessoas têm que conhecer. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E uma terceira etapa é ter sabedoria, para saber o que fazer com esse conhecimento. O gigante acordou, as pessoas dizem. Olha, um gigante acordado sem direção. Tem gente nesse movimento que, oportunisticamente, o que quer é destruir essa democracia, que é falha. Claro, todo mundo sabe, é muito falha. Mas foi a que o povo brasileiro conseguiu fazer. Foi a que deu para fazer. Um país pobre, desigual, conseguiu construir essa porcaria aqui. Vamos melhorar essa porcaria, então. Mas não destruir tudo, como alguns querem, porque serve. Então eu estou vendo atos sendo chamados pelo Facebook, todos na rua. Não, todos na rua não, meu amigo. Se for todos para lutar por transporte, por reforma, pela saúde, eu estou lá. Eu quero estar lá porque eu acho que tem que melhorar mesmo. Por novos partidos, por decência, Agora, todos, tem gente que eu quero longe dessas manifestações. Longe, eu não quero que se sinta à vontade lá. Porque o que ele quer é ou destruir ou manter exatamente como está isso aí. Então a gente tem que saber, a partir da informação, ter mais conhecimento. Reconhecendo sempre, o movimento é legítimo. Isso não vale para desqualificar esse movimento. As pessoas têm razão, têm lógica de estar na rua. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado com quem está do teu lado, o que ele pensa. E aí nós temos que sentar, discutir, botar os governos na parede, botar tudo que é político na parede, mas sabendo para onde quer ir.